Hoje eu vou falar sobre o Kantakashani. Bom, em definição, Kantakashani é quando Saturno atravessa ou aspecta a primeira, oitava e 10ª casas contadas do Lagna, lua natal ou do Aruda Lagna. Isso configura um Kantakashani. Saturno agora está para ingressar em Peixes, e quando isso acontecer, ele vai influenciar os signos de Peixes por ocupação e a casa 10 a contar de Peixes, que é Sagitário. Ele não aspecta a oitava de si mesmo, tá? Esse olhar quem possui é Marte. Sendo assim, ele vai influenciar Leão, pois Peixes é o 8º signo a contar de Leão. Não é a 8ª casa a contar da posição de Saturno, pois não é um aspecto, mas sim um trânsito. Então, a partir dessa perspectiva, que é o trânsito a contar de uma casa e também o aspecto dele, Gêmeos também é afetado, pois Saturno em Peixes estará em trânsito pela 10ª casa a contar de Gêmeos. Entendeu como funciona? Portanto, os signos que estarão sob influência do Kantakashani nos próximos 2 anos e meio serão Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes. 3 deles signos duais e Leão signo fixo. Se o ascendente, a Lua ou o Aruda Lagna estiverem ocupando um desses signos, eles estarão passando por um Kantakashani e as pessoas com essas configurações precisam aplicar remédios específicos. O Kantakashani é uma Maya de Shani que produz grande sofrimento na vida. E dependendo da casa onde cai, ele pode causar ruína para a natividade. E isso é piorado se essa pessoa não tem qualquer noção de Gyotsha, pois quando ela tem o conhecimento dessa ciência da luz, ela consegue travar, meio assim que travar as suas ações, dizendo de si para si: espere um momento, estou agindo assim por influência planetária. Preciso remediar isso, ou preciso me policiar nos meus pensamentos e ações e parar agora com o que eu estou fazendo. Caso contrário, sofrerei uma queda no Dharma. É assim que uma pessoa consciente da astrologia, da influência planetária, costuma agir, certo? O Kantakashani é piorado se ele cai sobre a lua natal, pois isso também configura um Sadi Sati, ou seja, são 2 problemas juntos. E também é piorado se cai em casas maléficas, incluindo aqui a casa 12, que é considerada uma casa neutra por natureza, mas que se torna maléfica pela presença de Saturno transitando por ela. Essas casas 6, 8 e 12 costumam trazer um sofrimento maior em relação ao Kantakashani, pois Saturno transitando por essas casas amplifica a dor do espinho, certo? Então, quando Saturno toca planetas, tá? Agora, o mais importante é isso. Quando o Saturno toca planetas, não apenas a Lua, tá? Quando ele está tocando algum planeta natal em trânsito, e não apenas a Lua, nesse caso, a pessoa e quando essa pessoa ela está vivendo um Kantakashani e esse Saturno entra em contato com esses planetas natais naquela casa em específico, então o sofrimento para a natividade em relação a esse espinho vem a partir das pessoas significadas por aqueles planetas. São, por assim dizer, essas pessoas que carregarão o espinho de Saturno e irão ferir a natividade. Se planetas femininos, então mulheres. Se planetas masculinos, então homens. Pode ser aqui que tenha alguma relação também com os Charakaras, que são os significadores temporários. Mas uma observação, mesmo que as pessoas significadas por esses Charakaras já tiverem morrido, ou se elas não existirem na vida da natividade, por exemplo, se a Lua representa irmão e a natividade não tiver irmãos, então Lua vai representar apenas mulheres, e também significador natural de mãe, mas se a mãe não existir, então somente mulheres em geral, tá? Mas se a natividade tiver irmãos e a Lua é o seu BK, ou seu Brat Karaka,
significador temporário de irmãos, então, além de mulheres, em geral, os irmãos também poderão sustentar o espinho de Saturno para ferir a natividade, porque esse espinho ele não vem do nada, alguém causa ele na natividade, tá? E as pistas estão aí. Quando Saturno toca o Badaquecha, ou então os Upagrahas, sobretudo Gulika ou Mandi, quando Saturno toca o Badaquecha, ou esses Upagrahas, então as aflições que a natividade vivenciará serão de ordem espiritual. Ela vai experimentar dores insuportáveis, ela vai adoecer, ela pode se inclinar para ações maléficas também, na tentativa de uma retaliação do que ela vem sofrendo. Ou, dependendo da sua elevação moral, ela vai aplicar remédios astrológicos ou qualquer outro conhecimento que tiver ao seu alcance para minimizar o impacto desse trânsito e afastar todos esses males da sua vida, tá? Ao invés de mergulhar na escuridão que tenta drenar todas as suas esperanças. E agora eu vou falar sobre os remédios. Esses remédios, eles são simples de serem feitos, mas para o ocidental, o ocidental ainda encontra muita dificuldade, porque ele tem ainda muita resistência quando se trata de aquietar a mente, por exemplo, em meditação, em fazer mantras por longo período de tempo, ou, por exemplo, fazer alguns sacrifícios, deixando de beber, fumar, comer carne, abster-se de relações sexuais em dias específicos, certo? Ele tem ainda essa dificuldade. Ele tem dificuldade também de fazer um dia de jejum espiritual. Esse é outro exemplo. Enfim, é preciso ter força de vontade, disciplina e persistência para superar esses desafios iniciais, essas dificuldades. Tá bom? E fazer isso durante o período do Kantaka Shani é muito mais difícil, pois a Maya de Saturno é muito intensa. Eu já passei por vários Kantaka Shanis e sei o quanto é difícil manter o foco nos remédios planetários, para alcançar o mínimo objetivo, que é pacificar Saturno e minimizar o impacto desse trânsito, tá? Aqui eu falo sobre minimizar, sim, é minimizar e não anular, porque uma parte do karma precisa ser colhido, mas se você estiver em penitência e em caridade, você consegue suavizar sim o impacto desse trânsito e sobreviver com sua sanidade intacta, tá? Eu já falei sobre esses remédios em várias ocasiões, tá? Tem no meu site, tem no meu blog, já falei no Facebook, já falei em vários locais. Mas aqui eu vou ensinar como recitar esses mantras corretamente. Quando Saturno transita pela primeira, oitava e décima a partir do Lagna, tá? Isso afeta diretamente o eu da pessoa, que é o Satyapita, o assento do verdadeiro eu. Brahman governa sobre o Lagna, mas não se deve adorar para Brahman, devido à curse de Rishdurvasa. Assim como orientado pelos Maharishis, as pessoas devem orar para o Senhor Surya Narayana, com o seu Surya Gayatri Mantra, Tat Savitur Varenyam. O mantra é Om Namo Narayanaya e o Surya Gayatri Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonaf Prachodayat. Agora, quando Saturno transita pela primeira, oitava e décima a partir do Aruda Lagna, isso afeta diretamente a Mayapita da pessoa, que é o eu ilusório neste mundo. Neste caso, a pessoa precisa adorar o Senhor Krishna, pois não há nenhum Mayapati maior do que ele. Então, o mantra de Krishna, que é o básico, é Klim Govalabhaya Swaha. E o Vishnu Gayatri é Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tano Vishnu Prachodayat. Agora, quando Saturno transita pela primeira, oitava e décima a partir da Lua, isso afeta diretamente a mente da pessoa, trazendo sofrimento mental. Neste caso, a pessoa precisa adorar o Senhor Mahadeva, e o mantra é Om Namah Shivaya, e o Shiva Gayatri é Om Sadashivaya Vidmahe Sahasrakshaya Dhimahi Tano Shambho Prachodayat. E o procedimento é o seguinte, funciona assim. Primeiro, para todos, adoração com púdia ou roma para quem souber fazer do Senhor Ganapati.
para a remoção dos obstáculos. E essa adoração é feita no 4º dia da quinzena clara e da quinzena escura de cada mês, pois a Tithi de Ganapati é a 4ª e ela é chamada Shukla Chaturthi ou Krishna Chaturthi. Além dessa puja, feita 2 vezes por mês, a pessoa deve fazer a recitação diária do Mula Mantra de Ganapati, que é Om Gam Ganapataye Namaha. Caso a pessoa não saiba fazer pujas, basta recitar o mantra. Guruji costuma dizer que para aquele que pouco sabe, o mantra é o suficiente, mas quanto mais se sabe, mais se é cobrado a fazer o ritual corretamente. Compreendido até aqui? Segundo, recitação do verso 3 do Rudra Chamakam por 11 vezes diariamente ao nascer do sol, após o banho e voltado para a direção leste do quadrante. Se você não souber recitar, basta deixar o verso tocando por 11 vezes. Eu vou deixar o link desse verso no comentário do vídeo, não se preocupe. Agora, terceiro, canta Kashani a partir do Lagna. A pessoa tem que fazer o Shri Narayana e o Gayatri Surya, como eu já ensinei aqui. Quarto, o Canta Kashani a partir da lua natal. A pessoa tem que fazer o mantra de Shiva e o Gayatri Shiva. E quinto, o Canta Kashani a partir do Ruda Lagna. A pessoa tem que fazer o mantra de Krishna e o Gayatri Vishnu. Lembrando que para Shiva usa-se Japamala de Rudraksha e para Vishnu e seus avataras usa-se Japamala de Tulsi. Ah, Karen, quantas voltas no Japamala? Sempre me perguntam isso. Gente, um mínimo de uma volta, que são 108 recitações. Compreendido até aqui? E quanto ao Satsat? Nossa, tem isso também, não é? Porque para quem tem a lua em aquário, peixes representará a terceira e última fase do Sadhi Sati. Para quem tem a lua em peixes, o trânsito de Saturno vai representar a segunda fase, que é quando Saturno pula a lua natal da pessoa. E para quem tem a lua em Áries, o trânsito de Saturno por peixe vai representar a primeira fase do Sadhi Sati. Então aí ele tem aí 7 anos e meio desse período. Para cada uma dessas fases, também existe um remédio específico que eu vou deixar aqui. É o seguinte: quando Saturno transita pela 12ª casa da Lua, ou seja, neste caso para quem tem Lua em Áries, que é a primeira fase do Sadhi Sati, o mantra de Kali com o mantra de Shani irá trazer pacificação. O mantra de Kali pode ser o mais simples, Om Krim Kalikaye Namaha. E o mantra de Shani também o mais simples, Om Sham Shanaishcharaya Namaha. Quando Saturno estiver pulando a lua natal, ou seja, neste caso para quem tem lua em peixes, o mantra de Hanuman com o mantra de Shani trará a pacificação. O mantra é Om Ram Hanumate Namaha. E de Saturno, Om Sham Shanaishcharaya Namaha, como já falei. Quando Saturno estiver na segunda casa contada da lua natal, ou seja, neste caso para quem tem a lua em aquário, que é a última fase do Sadhi Sati, o mantra para o Senhor Krishna e Shani trará a pacificação. O mantra simples é Om Klim Krishnaya Namaha. E o mantra simples de Saturno, Om Sham Shanaishcharaya Namaha. Do mesmo modo como orientado anteriormente, isso é feito diariamente enquanto durar o trânsito de Saturno. Certo? Então, mais uma observação. Para Kali, Hanuman e Saturno, vocês devem usar Japamala de Rudraksha. Para Krishna, usa-se Japamala de Tulsi. E esses mantras devem ser iniciados em um sábado, na fase clara da lua. Eu sei que muitas pessoas não sabem quando começam a fase clara da lua e sempre vivem me perguntando isso. Bom, a fase clara da lua começa sempre depois da lua nova, sempre depois do Amavasya. Terminou a lua nova, o dia seguinte da lua nova é o dia que começa a fase clara da lua. E cada fase da lua, clara ou escura,
sempre dura 15 dias. E claro, se puder e quiser, guarde pelo menos um sábado durante esse período todo para fazer um jejum espiritual. O jejum espiritual é apenas de água, mas no caso de mulheres, elas são aconselhadas a comerem frutas e beber suco de frutas pela sua constituição física. Mas nada, absolutamente nada além disso pode ser ingerido, pois isso aqui não é um jejum de Ekadashi, onde se pode comer alimentos específicos. Isso é um jejum de Vrata para a pacificação de planetas e períodos difíceis na vida. E mais uma observação, no dia do jejum, na segunda hora de Saturno, que acontece por volta de meio-dia a 1 hora da tarde, do sábado, a pessoa deve ir à rua e doar um prato de alimento para uma pessoa necessitada, que vive em condição de rua. Esse ato é parte da purificação espiritual, onde você deixa de comer naquele dia e oferece o seu alimento para uma pessoa que precisa mais do que você. É a caridade, tá? O jejum para o planeta começa do nascer do Sol de um dia, governado por aquele planeta, no caso aqui estamos falando de Saturno, então do nascer do Sol de sábado, tá? E termina no nascer do Sol do dia seguinte, é um dia inteiro. Quem estiver disposto ao jejum e estiver com medo de passar mal ou não conseguir, eu aviso para que vocês não tenham medo, porque quando vocês acordam para iniciar o jejum e fazem os banhos purificatórios antes de começar os rituais, a divindade enche vocês de energia e vocês conseguem suportar o jejum com muita facilidade. Claro, mas aquelas pessoas que estiverem com alguma doença, tá? Elas não devem fazer esse jejum, elas devem esperar que um dia em que elas estejam com a saúde melhor, mais equilibrada, elas devem esperar esse dia para fazerem o jejum. Aqui nós devemos usar o bom senso, tá? Bom, aqui eu termino esta série sobre o trânsito de Saturno em Peixes e seus efeitos para cada um dos 12 signos do zodíaco, deixando também para vocês os upayas, que são os remédios espirituais necessários para que vocês possam atravessar com segurança esse trânsito. Mas calma, eu ainda não terminei de falar sobre Saturno, que vai ser o nosso protagonista para o ano de 2025, né? Vocês continuem comigo e aguardem, pois eu vou preparar para vocês mais novidades. Vou falar sobre o eclipse solar no lar, que vai ocorrer em 29 de março, tá? E que vai ser em Peixes, sim, isso mesmo, Peixes esse ano estará muito movimentado. E, bem, no momento do eclipse é que Saturno vai ingressar em Peixes. Por isso, ele é o protagonista do ano, porque ele ingressa em Peixes e controla o ano lunar. Até lá, pessoal, siga firme no seu caminho e lembre-se, Saturno não pune, ele ensina, tá? Os ensinamentos dele podem não ser muito agradáveis, mas são valiosos a longo prazo. Tá bom? Agora, se você quiser e puder, deixe nos comentários qual parte do episódio mais marcou você, tá? E se você gostou desse vídeo, deixe aqui a sua avaliação e lembre-se de clicar em seguir para quando eu subir um novo vídeo você receber notificação, tá? E uma coisa importante também que eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, com pessoas interessadas em astrologia, para que elas possam conhecer também os remédios para serem aplicados para Saturno, para o trânsito de Saturno em Peixes. De repente, um ou outro amigo precisa dessa ajuda, tá bom? Eu tenho certeza que fazendo assim você estará ajudando não apenas essa pessoa, tá? A ter acesso a esse material que é riquíssimo em conhecimento e ajuda espiritual. Aqui eu me despeço de todos vocês. Namaskaram e até o próximo vídeo.